detalhes. Tem isso que eu quero que você analise para a gente e essa fala do Múcio também, de que o Exército evitou um golpe em 2023. Na verdade, o alto comando do Exército não embarcou no golpe. Agora, o golpe foi evitado pela sociedade civil. A sociedade civil, especialmente as instituições da sociedade civil, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, não aceitaram o golpe. E tiveram a grande força, essa é a verdade, a grande força do governo americano. Os militares brasileiros se espelham muito nos militares americanos. E quando o Bolsonaro chamou os embaixadores lá para falar que as urnas brasileiras permitiam fraude na eleição, etc., insinuando que poderia intervir, o governo americano botou um embaixador para falar que não. Primeiro falou o embaixador, depois falou o secretário de Estado, claramente, para o Bolsonaro: olha, nós não vamos aceitar golpe. E isso desmontou completamente a possibilidade de os militares brasileiros embarcarem no golpe, porque viram que, olha, não temos o apoio da sociedade civil e não temos o apoio dos americanos, como tivemos em 64, quando os americanos mandaram uma frota de navios aqui para a América do Sul, para a costa brasileira, como uma forma de dizer, ó, apoiaremos o golpe, se tiver reação, a gente entra aí. Agora não. Os militares americanos disseram que não queriam golpe na América Latina, não aceitavam. Por quê? Porque lá tinham tido uma tentativa de golpe do Trump, Trump tinha perdido e o Biden não queria forças golpistas espalhadas pela América Latina. Então foi isso. A questão mesmo é essa. Os militares, de fato, o alto comando não embarcou no golpe. Isso é muito bom, mas não embarcou por quê? Porque quem resistiu de fato e disse não vai, não pode ter golpe, foi Supremo Tribunal Federal, mais até do que o Congresso. O Supremo Tribunal Federal. No Congresso, você tinha um aliado do Bolsonaro no comando da Câmara, que era o Arthur Lira, aliado do Bolsonaro o governo inteiro, e teve o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que se colocou ao lado da democracia o tempo inteiro contra expectativas golpistas. A bem da verdade, o Arthur Lira não apoiou em nenhum momento tratativas golpistas, mas era um aliado do Bolsonaro, mas não apoiou. Agora, a grande força das instituições civis foi o Supremo Tribunal Federal. Essa foi a grande força das instituições civis. Além disso, a sociedade como um todo, as pesquisas, tudo isso, nunca foi o Brasil, nunca o golpismo foi maioria entre a população civil. Nunca foi. Então, ele não tinha essa, 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 esse caldo de cultura, ele, Bolsonaro e os bolsonaristas não tinham esse caldo de cultura. Esse artigo 142 é outra questão. É o seguinte: na verdade, houve um erro na Constituição de 1988, que foi deixar o texto um pouco vago. Se deixou vago por quê? Porque estava saindo de uma ditadura, havia pressões dos militares, então se fez um texto meia boca para não deixar, para os militares não ficarem muito zangados, para os militares permitirem a volta da democracia, etc. É preciso, o Supremo agora fez uma interpretação, mas é uma interpretação do texto. Amanhã depois, o Supremo mudam os ministros ali e, de vez em quando, o Supremo muda a interpretação das coisas. Então, não pode ficar na interpretação. Você tem que mexer no texto constitucional e colocar impossível de se voltar atrás. Dizer ali claramente que os militares não são poder moderador, que não existe poder moderador na democracia brasileira. Existem três poderes que funcionam
por pesos e contrapesos, se relacionam por pesos e contrapesos. É isso que tem que estar claro. Tá bom. É isso aí.